Ok, nosso oitavo e penúltimo encontro, e hoje o tema é aplicar o tratamento divino para a saúde mental, que nós estamos sintetizando. Espera aí, desculpem, que eu cliquei errado aqui. Que nós estamos sintetizando, aliás, eu cliquei duplamente errado. Deixa eu abrir de novo aqui. Só um instantinho, por favor. Isso. Está aí. Deixe-me ver agora. Vamos lá. Apresentar uma janela. Essa daqui. Share. Aqui, perfeito. Nós vamos estudar o programa livremente. É uma maneira de apresentar esse programa, esse tratamento divino para a nossa saúde mental. Vamos ver esse programa aplicado a... O programa ele tem 4 passos, 4 etapas, tem a ver com o nosso autoconhecimento. É a partir desse autoconhecimento, enxergando que nós somos no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, identificando os gatilhos, os padrões mentais, identificando o que esses gatilhos e esses padrões mentais estão expressando dos nossos anseios espirituais mais profundos e quais são os hábitos que ao longo da nossa vida foram formados e se cristalizaram para sustentar nossas escravidões mentais. Identificando isso, são os 4 primeiros passos, nós podemos dar o 5º passo, que é o passo da escolha, que é o passo da decisão. Escolher andar no espírito e praticar o bem incondicionalmente. No caso da ira, nós precisamos, sem dúvida, olhar com muita atenção, porque é uma das escravidões mentais com efeitos mais deletérios, mais tóxicos na vida dos indivíduos e na vida da sociedade. Esta semana, creio que todos nós assistimos aquela cena que se passou no supermercado lá de Porto Alegre, e se nós tivéssemos oportunidade de olhar o que estava acontecendo no mundo interior daqueles 2 seguranças que lincharam uma pessoa, quer dizer, o que aconteceu do lado de fora, todos nós sabemos, todos nós tivemos oportunidade de ver. Mas o que estava acontecendo lá no íntimo daqueles 2 homens que assassinaram uma pessoa? Sem dúvida, nós poderíamos ver que isto que nós vamos mencionar aqui, que acontece no nível biológico e no nível psicológico, estava ocorrendo. A ira descontrolada, a fúria, a raiva, governando o mundo biológico e o mundo psicológico daquelas pessoas, isso sem falar no mundo espiritual, né? Sem mencionar, imaginem o que estava acontecendo no mundo espiritual daquelas 2 pessoas, ao fazerem aquilo que fez com o seu irmão, que nós vamos estudar daqui a pouco. A ira é uma das escravidões mentais com maior efeito destrutivo, justamente porque a capacidade da nossa pessoa, de cada um de nós, de ser sequestrado pela ira e entrar em processos destrutivos, introjetando a ira, ou extravasando essa ira,
essa capacidade realmente a gente poderia dizer que é a mais destrutiva de tudo que nós estamos estudando aqui. Tem estudos que com a pandemia, de março para cá, a violência doméstica aqui no Brasil registrou casos de violência doméstica, registros de aumento de 40%. Violência doméstica contra crianças, 30% de aumento. Essa é uma estatística de alguns meses atrás, comparando, se eu não me engano, maio com março. Então, esses tempos de pandemia têm trazido à tona essa escravidão mental da ira, e nós realmente, como servos de Jesus Cristo, precisamos ter uma visão profunda sobre isso para poder ajudar-nos a não ficarmos escravizados, a viver debaixo do jugo da escravidão, dessa ira descontrolada, e também para podermos ajudar a outros ao nosso redor. A ira, ela é uma palavra, esse é um termo, que descreve uma família de emoções. Uma delas é a raiva, mas tem muitas outras emoções debaixo desse guarda-chuva que a gente chama de ira. Por isso eu coloquei esses diversos tons de cinza, para descrever que, para apresentar que raiva passageira, raiva duradoura, mágoa, amargura, ressentimento, fúria, todas essas são manifestações, são os diversos tons de cinza de uma família de emoções e de escravidões mentais que a gente pode chamar de ira. Isto acontece porque a ira, ela não é em si mesma destrutiva. A palavra de Deus, agora nós já vamos entrar aqui com o enfoque das Escrituras, a palavra de Deus deixa claro que ira em si mesma, a ira em si mesma, ela não é destrutiva e nem é uma escravidão mental. Muito pelo contrário, a ira pode ser uma manifestação de liberdade mental. Qual a diferença entre a ira construtiva e a ira destrutiva? A diferença, antes de nós falarmos das diferenças, vamos ver, por exemplo, o Salmo 7, versículo 6, apela para que Deus entre em ação movido pela ira dele. E, de fato, as Escrituras mostram isso acontecendo. Deus agindo com ira. Desde Gênesis 3 até Apocalipse 20, até os novos céus e a nova terra, a ira de Deus é uma faceta importantíssima no governo de Deus, na maneira de Deus se relacionar com o seu mundo criado. Ora, então, se Deus se ira, a ira em si, de maneira alguma, pode ser considerada algo pecaminoso ou algo destrutivo. Por exemplo, no livro de Neemias, capítulo 5, tem uma história muito interessante. Neemias, chegando a Jerusalém, ele começa a ouvir relato de diversos homens e mulheres que tinham ficado ali em Jerusalém, aquela parte pequena do povo de Israel que ficou ali em Jerusalém. Assim que Neemias chegou, ele começou a ouvir uma série de relatos de judeus, irmãos judeus, dizendo que estavam sendo oprimidos. Algumas famílias estavam sem ter o que comer. Outras famílias estavam precisando vender como escravos membros daquela família para outros judeus. Era esse o quadro de injustiça, de iniquidade que apareceu lá diante de Neemias.
O que ele relata no versículo 6? Quando ouvi a reclamação e ouvi essas acusações, Neemias diz, fiquei furioso. Fiquei furioso. E em seguida, fiz uma avaliação de tudo e repreendi os nobres e os oficiais. Jesus, todos nós sabemos, ele ficou irado diversas vezes. Marcos capítulo 3, versículos 4 a 5, diante da manipulação da lei que os líderes religiosos estavam fazendo, eles estavam manipulando a lei. E vejam o que Marcos relata no versículo 5. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor e Jesus estava... Qual o texto, qual a palavra que Marcos usa? Jesus estava irado e muito triste pelo coração endurecido deles. E aí aconteceu o milagre do homem que tinha a mão encurtada, a mão ressequida. Em meio a um momento de ira da parte de Jesus Cristo. Então, antes de mais nada, a ira de novo, é um guarda-chuva de emoções, de padrões mentais, mas existem situações em que essa ira, ela não só é justificável, mas ela é necessária e ela é recomendada. Por isso que a palavra de Deus faz essa distinção. Há situações em que devemos nos irar e há outras situações em que nós não devemos não devemos acalentar a ira. Paulo ensina em Efésios, irem-se, mas não pequem. Irem-se, irem-se. Onde então está a diferença entre a ira construtiva e a destrutiva? A ira despertada pelo zelo, pela justiça do reino de Deus, e que não se presta a esquemas egoístas, a ira que não é uma projeção do nosso narcisismo, da nossa agenda egóica, da exacerbação dos nossos mecanismos psíquicos autocentrados, mas que é despertada pelo zelo, pela justiça do reino de Deus. Essa ira, ela deve acontecer. Ela é saudável. Ela é fruto de uma livre mente. Mas Paulo, no mesmo versículo, diz: não pequem. Porque Paulo sabe que há um potencial muito grande deste zelo acabar mostrando o seu lado egoísta, o seu lado autocentrado, o seu lado neurótico, o seu lado de incredulidade, o seu lado de desespero, o seu lado de falta de amor. Por isso Paulo diz, não pequem quando ficarem irados, porque a ira tem um potencial enorme de dar lugar à raiva e emoções semelhantes que estão ligadas aos esquemas egoístas e descontrolados da nossa carne. A ira, portanto, se torna um instrumento de escravidão mental. Além do texto de Efésios 4, 26, 27, que eu mencionei, é importante também nós considerarmos Tiago 1, 19 e 20. Meus irmãos, tenham isto em mente. Cuidado, olha a mente, olha a mente. Aprendam, apliquem em sua vida todas as disciplinas necessárias para tornar vocês prontos para ouvir, tardios para falar e muito lentos para irar-se. Por quê?
Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Bem, acontece que a ira, além de muitas vezes ela ser extravasada na forma de fúria, de agressividade, de abusos, até de assassinatos, acontece que essa ira destrutiva também tem um potencial enorme de se manter como algo que é introjetado em nós. Nosso ser, nosso espírito, quando governado pela insegurança, pela culpa, rebeldia, pela culpa e pela soberba, quando desconectado da graça e da paz, nosso ser, ele acaba desenvolvendo mecanismos que aparentemente não têm a ver com ira, porque ali não tem fúria, eu não extravasei, eu não fiz nada de violento externamente. Porém, aos olhos de Deus, essa ira introjetada é ira também. E é tão escravizadora quanto a ira que extravasa. Ira introjetada. Vamos lá, quando eu faço uma ira destrutiva introvertida. Vamos lá? Esta daqui, a raiva, ela normalmente ela é uma extroversão. Normalmente eu penso, estou com raiva, porque tal coisa não aconteceu, eu mereço mais do que isso, não fui tratado com a dignidade devida. Normalmente, a raiva vem quando algum alarme acende-se na área da autoridade e do controle. E, normalmente, ela é algo de curta duração e, às vezes, ela se extravasa, às vezes é uma introversão. Mas é raiva, e essa raiva não tratada é uma escravidão mental. Nós precisamos tratar disso. Mas tem também uma raiva de longa duração. Ressentimento. No ressentimento, e o nome já diz, né? Ressentir. Sentir novamente. Sentir a segunda vez. Sentir a terceira vez. Sentir a 10ª vez. Sentir a 100ª vez. O ressentimento, ele vai além desse modelo mental do estou com raiva e eu mereço mais do que isso. É mais, é mais. O ressentimento normalmente ingressa na região da intenção de uma pessoa ou das pessoas que propiciaram uma certa circunstância que me deixa irado. Outra característica do ressentimento: enquanto a raiva é de curta duração, o ressentimento é de duração mais longa. Normalmente, uma pessoa ressentida guarda dentro de si a seguinte compreensão: ela ou ele teve intenção de me ferir, teve intenção de agredir-me. E a ira está disparada. É ira. É ira. É ira destrutiva. É escravidão mental. Mas o ressentimento, ele pode alcançar um grau ainda mais destrutivo, ainda mais venenoso. Amargura. Eu esqueci de escrever aqui, mas é amargura. O que é a amargura? Ira intensa e contínua, que passa a possuir o amargurado como um câncer possui o corpo de uma pessoa. Isso é amargura. Note, você percebeu como o nosso mundo interior, o nosso mundo mental, ele foi
escalando, ele foi subindo, na realidade não é subindo, né? Ele foi descendo uma escada diabólica, uma escada destrutiva, uma escada das trevas. A raiva, pensa, estou com raiva porque eu mereço mais do que isso. O ressentimento, pensa, ele teve intenção de agredir-me. Mas quando nós chegamos na amargura, a amargura não se contenta com o pensamento de que ele ou ela teve a intenção de agredir-me. A amargura começa a desenvolver no nosso mundo interior, no nosso mundo mental, um desejo. Desejo que a pessoa culpada entenda a sua culpa e experimente o castigo pela ferida que me causou. São 3 manifestações da ira destrutiva introvertida, introjetada. O que nós queremos proclamar aqui é que Cristo nos libertou para a liberdade da ira em todas essas suas manifestações destrutivas. Como? Como? Ficarmos livres da ira. E eu vou falar especificamente aqui da raiva, mas o que eu falar para a raiva, obviamente, vai valer também para amargura, para ressentimento, para todos os tipos de ira destrutiva. Vamos então aplicar o programa livremente à raiva. Eu vou passar mais rápido por pontos que nós já vimos em outros estudos, tá? Eu vou acelerar um pouco, mas quero perguntar uma coisa. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta a essa altura da aula? Ô Luiz, Uhum. meu desejo é acrescentar. Você já ouviu falar da espiral descendente da ira pecaminosa? Começa com eu desejo, não obtendo, eu reclamo, murmuro. Se eu não conseguir ainda, eu vou julgar, depois eu vou dar a sentença e, por fim, eu vou punir a vingança. É super, super, super didático, super didático, super didático. A espiral descendente da ira pecaminosa. Obrigado, Oswaldo. O programa Livremente, então, precisa ser encarado como disciplinas para identificar essa espiral descendente e permitir que a graça e a paz do nosso Messias, do Senhor Jesus Cristo, trate disso e interrompa essa espiral descendente. Para isso, primeiro lugar, cuidado! Não fique só olhando para as manifestações físicas e nem tampouco só para as manifestações psicológicas. Primeiro passo, olhe sempre de maneira integral. Aqui está um enraivecido. Aqui está, quem sabe, um prisioneiro da espiral descendente da ira destrutiva. Não nos iludamos. Por debaixo de tudo estão os aspectos de um espírito, de um coração sequestrado pela escravidão dos vírus da soberba, da insegurança e da culpa. Vamos falar sobre as 3 vulnerabilidades. Vulnerabilidade biológica, ligada à raiva, vulnerabilidade psicológica e vulnerabilidade espiritual. Vulnerabilidade biológica. Eu aqui tenho só que gastar, só tenho poucos minutos, mas esse é um campo que as ciências da mente têm se desenvolvido muito, muito. Há um circuito muito eficaz instalado em nós, pronto para ativar a raiva.
E como o Oswaldo lembrou aqui na espiral descendente, as ciências da mente mostram cada vez mais que a raiva ela tem um efeito de retroalimentação, de tal maneira que raiva é alimento para mais raiva. Por quê? Porque nós temos um circuito, um verdadeiro circuito em nós. Eu já falei sobre isso quando, alguns estudos atrás, quando nós vimos a ansiedade. O nosso circuito cerebral, governado pela amígdala, permite que nós percebamos que estamos em perigo. E perigo aqui pode ser perigo sobre nossa identidade, nossa autoimagem, o respeito, o valor. Os gatilhos da raiva facilmente acionam esse circuito comandado pela amígdala que nos mostram que estamos numa sensação de perigo. Não necessariamente é perigo físico, às vezes é, mas não necessariamente é. Às vezes é um perigo ligado a quê? A nossa autoimagem, ao respeito, às nossas expectativas. Perigo, perigo, perigo. Essa sensação libera ondas de disparos amidalíticos da amígdala que existem em nós para quê? Para comandar reações de curto prazo ou de longo prazo. No curto prazo, é uma energia que toma conta de nós, há toda uma química alterada no nosso corpo. Para quê? Para o famoso lutar ou fugir. A raiva traz isso, concorda? A raiva, muitas vezes é lutar, muitas vezes é fugir. Fugir com raiva. E todo o nosso corpo fica alterado, toda a nossa química recebe um surto de energia para lidar com aquilo, para lutar ou fugir. Mas acontece que o nosso cérebro, ele tem também mecanismos para sustentar uma situação de perigo por longo prazo, por um prazo maior. Prazo que pode durar horas e até mesmo dias. Você já imaginou uma pessoa, por exemplo, tomada de ressentimento, que fica curtindo dias, semanas? Ela está usando, provavelmente, um circuito feito para lidar com uma situação de perigo, que foi feito para dar conta de uma situação de perigo imediato, mas aquilo, nós temos em nós essa capacidade de deixar-nos num estado de prontidão por horas ou dias. O ressentimento faz isso. Você fica curtindo aquilo e muitas vezes é a sua amígdala no controle que atrapalha o seu sono, atrapalha o seu apetite, atrapalha o seu dinamismo no trabalho. Você está sequestrado por um circuito que não foi feito para aquilo. Você está alimentado de raiva. Bem, do ponto de vista biológico, está claro que essa raiva, ela por si só, ela acaba disparando uma série de gatilhos que vão acionar em nós mecanismos de estresse que vão atacar em muito, podem atacar em muito o nosso sistema imunológico. Então, raiva com os seus subprodutos, por detrás de gripe, herpes, diarreias, problemas cardíacos, dar oportunidades a diversas infecções por vírus oportunistas por conta da raiva. É muito interessante, naquele livro que eu recomendei, Psicopatologia, o David Barlow traça um link muito, muito forte entre a raiva
e transtornos cardiovasculares. Eu vou ler aqui o texto dele. A raiva tem uma estreita relação com os transtornos cardiovasculares. As emoções negativas, como a hostilidade e a raiva, aumentam o risco de uma pessoa desenvolver doença cardíaca. Hostilidade contínua, com explosões de raiva e supressão repetida e contínua de raiva, contribuem mais para a morte por doença cardíaca do que outros conhecidos fatores de risco, tais como tabagismo, hipertensão arterial e níveis de colesterol altos. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Entendeu o que está dizendo aqui? Em experimentos diversos, a capacidade do coração bombear sangue de forma eficiente pelo corpo caía significativamente durante a raiva. Agora, imagina isso indo além de um surto, de uma explosão. Imagina isso instalando-se como algo permanente por dias, semanas, anos. Imagine isso. O efeito disso no nível biológico. O nível psicológico também, os estudos mostram que a nossa psique, as nossas capacidades psicológicas, elas são profundamente afetadas por conta dos diversos tons de ira, por conta dos diversos mecanismos da raiva. Quando o corpo já se acha em estado de irritação devido a algum estímulo, pode disparar um sequestro emocional de intensidade especialmente grande. Esta dinâmica atua quando alguém se zanga. A raiva, não tolhida pela razão, facilmente explode em violência. Nesse ponto, as pessoas não perdoam e estão além do alcance da razão, que com ela ficou conivente. Eu vou aqui chamar a atenção. Quem conhece bem o texto da raiva de Caim, consegue ver muito bem como o que se passou lá em Gênesis 4 é descrito por uma perspectiva científica muito fácil de se ver, não é? A raiva não tolhida pela razão facilmente explode em violência. Nesse ponto, as pessoas não perdoam e estão além do alcance da razão. Você se lembra daquela analogia que o próprio Deus usa para Caim? Se você fizer o que é certo, ok, você voltará ao caminho da vida. Mas se não, Caim, você passará a conviver com um predador prontinho para atacar você na porta da sua casa. Seus pensamentos giram em torno da vingança e represália, indiferente às consequências. Não só o nosso corpo, não só o nível biológico, mas o nosso nível psicológico é extremamente vulnerável à raiva. E deixa eu fazer uma menção aqui bem rápida também a um experimento. Pesquisadores de psicologia convidaram as pessoas para participarem de um experimento e dividiram essas pessoas. No início, foi pedido o seguinte para esses dois grupos: pensem agora em situações na sua vida em que vocês ficaram muito feridos, muito magoados, com muita raiva. Pensem nisso. Podem trazer à mente, lembrem-se disso. A partir daí, essas pessoas foram separadas em dois grupos. O grupo 1, para o grupo 1 foi dito: dê vazão à sua raiva. Pode sentir raiva. Você ainda está magoado, né? Você ainda está amargurado, né? Pode sentir. Obviamente, tudo com controle, né, pessoal? Agora, ao grupo 2 foi dada a seguinte orientação: rememore tudo isso, mas tente perdoar.
Sabe? E essas pessoas estavam com o seu corpo e o seu cérebro ligados a sensores. Sabe o que foi observado? No grupo 1, o bombeamento, a frequência cardíaca, o movimento do coração, que começou a aumentar bastante quando a memória daquela situação, ou daquelas situações de raiva, de fúria, a frequência cardíaca continuou altíssima, o coração bombeando muito, 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 muito fortemente. E no grupo 2, os sensores mostraram que a frequência cardíaca começou a voltar ao normal e que o ritmo de batimento e o bombeamento no coração começou surpreendentemente a ceder. Ou seja, é perfeitamente verificável no nível biológico e no nível psicológico aquilo que as escrituras já falam desde os tempos de Caim. Desde os tempos de Caim. Que alimentar a raiva, alimentar o desejo de vingança, alimentar o ressentimento, alimentar a amargura é chamar para você, para a casa da sua vida, um animal selvagem, um predador, um destruidor, que vai mexer profundamente com o seu bios, com o seu psique, e vai manter você em trevas espirituais. Nível biológico, nível psicológico. Bem, o nível espiritual, acho que nós nem precisamos entrar muito em detalhes agora, certo? Nós já conhecemos o quanto nós somos vulneráveis no nível do nosso espírito. Por quê? Porque tem 3 vírus instalados lá a partir da queda, e vamos combinar, a raiva é um alimento sensacional para o vírus da insegurança, não é? Como que a mágoa, o ressentimento, a fúria alimentam o vírus da soberba? É muito fácil ver isso, não é? E como que a raiva, a amargura, a mágoa, ressentimento são alimento para o vírus da culpa. Por exemplo, só para ficar num exemplo, dá ou não uma satisfação quando alguém pensa consigo mesmo? Atenção, pensa, mente, tá? Tem o direito de estar descontrolado, tem o direito de ser arrogante, tem o direito de explodir de ira, tem o direito de fazer o papel de Deus. Dá ou não uma satisfaçãozinha? Sabe de onde vem essa satisfaçãozinha? É um pouquinho de prazer que o vírus da soberba entrega a você para manter você viciado nisso. Ele não entrega muito. Não pode te dar um grande prazer. Aliás, como todos nós sabemos, esse prazer vai diminuindo, certo? Diminuindo, 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 diminuindo. Mas esse prazer que vem é para deixar você viciado, para você ficar dependente daquilo e fechar os seus olhos para esse fato de quão patética, de quão deslocada, de quão ridícula é esta situação mental. Porque o vírus da soberba está lá se alimentando e dando um pouquinho de satisfação para você. Quando você fica governado pela raiva. Jesus, ele ensina muito sobre ira, sobre raiva e sobre a justiça do reino de Deus. Eu não vou... realmente, o nosso tempo está voando. Para eu não ficar com muita raiva de mim mesmo, eu vou precisar aqui correr mais até do que eu imaginava, mas eu vou dar algumas dicas aqui. Esse material está na apostila que eu enviei domingo passado. Foi domingo passado. Esse material está lá, os slides também, vou mostrar.
já temos os áudios sobre isso, então não vai faltar, você não vai ter dificuldade de ver isso, de ter essas explicações. Mas, primeiro, olhe Mateus 5, 21, 26, sobre essa ótica de por que Jesus é tão incisivo, por que Jesus ele bate tanto nessa tecla da ira descontrolada corresponder a um assassinato. É isso que ele diz, não é? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Pois bem, eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Eu não vou ter tempo aqui de entrar nos detalhes, mas estude esse texto e você vai ver por que Jesus ele é tão contundente, por que ele traz tanta ênfase sobre isso. Por quê? Porque Jesus sabia que a ira, ela, uma vez alojada em nós, ela se aloja no coração. No coração. No espírito. No mais profundo do nosso ser. E uma vez alojada no espírito, no coração, a ira passa a cumprir a agenda da morte. E Jesus deixou muito claro: a nossa vida aqui na Terra ou está cumprindo a agenda da morte ou a agenda da vida. Não tem meio termo. E quem está no reino de Deus, quem tornou-se seguidor dele, quem aderiu ao projeto dele, precisa enxergar que, a partir de então, ele é 100% comprometido com a agenda da vida. E você abrigar ira e todas as manifestações significa que no seu coração você está dando lugar para a agenda da morte. Desprezar, manifestar a sua raiva, desprezando seu irmão, morte. Manifestar a agenda da raiva, chamando seu irmão de estúpido, de burro, raiva. Se nós trouxermos essa compreensão para o mundo de hoje, esse mundo em que a intolerância parece que não tem fim de se intensificar, meu Deus! Se nós colocarmos esse ensino de Jesus e olharmos como precisa ser olhado, ou é vida ou é morte. Seja nas relações na família, nas relações no trabalho, nas relações na cidadania, nas redes sociais. A quantidade de ira que está sendo despejada, que se enquadram nesse ensino de Jesus, é um negócio assustador. Que terrível! Mas é nada menos do que isso, é nada menos do que com esse peso que nós devemos enxergar esse mundo conflagrado, intolerante, excludente, que se intensificou nos últimos anos. Eu quero dar uma outra dica para você. Moisés, a vida de Moisés. De novo, não temos tempo aqui, eu vou deixar os slides. A vida de Moisés é uma vida que ensina demais sobre essa questão de uma pessoa governada pela ira e transformando essa ira em assassinato, mas que depois vai sendo trabalhada por Deus de maneira a que Moisés permanece com ira. Olha, por exemplo, Êxodo 11, 1 a 9. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó.
mas é uma ira de outro tipo. Não é mais aquela ira que levou-o a assassinar o egípcio. Quando Moisés desce do Sinai, ficou furioso quando viu o bezerro e as danças. Mas é um tipo de fúria, é um tipo de ira que está dentro daquela visão do construtivo. Não é à toa que Números 12, versículo 3, refere-se a Moisés como o homem muito manso, mais manso do que todos que havia sobre a terra. Mas apesar disso, apesar de ter amadurecido tanto, Moisés, no finalzinho da sua vida, deu lugar ao velho hábito do irado, do descontrolado. E essa ira descontrolada de Moisés custou-lhe um preço muito alto para ele. Porque disse Deus, porque Moisés levantou a mão e bateu na rocha, tomado por ira, mas não a ira construtiva, porém a ira destrutiva, Moisés não entrou na terra prometida. Esse é um estudo de caso muito interessante sobre a ira, mas eu preciso correr, porque nós ainda estamos no passo 1. Bem, passo 2. Passo 2. Eu vou mandar para vocês esse material, para vocês lerem. Os gatilhos para a ira podem ser resumidos em quê? Quando detectamos ameaças, aquilo que consideramos como normal, e o que está de acordo com as nossas expectativas, esse normalmente é o gatilho para a ira. Entende o que eu estou falando? Infelizmente, nós não temos tempo aqui, mas entende o que eu estou falando. Portanto, cuidado com o normal, cuidado com as expectativas. É ali que se escondem normalmente os gatilhos. Por exemplo, cada um de nós carrega uma visão do que é normal e que cria expectativas sobre como eu devo ser tratado. Logo, tratamentos injustos, grosseiros, insulto, humilhação, que fogem desse normal, dessas expectativas, isso é gatilho para quê? Para ira. Perguntas que podem ajudar-nos a reconhecer nossos gatilhos. Eu proponho aqui 4 perguntas. 4 perguntas. Ficam aí para você fazer aí durante a semana, trazer isso para o seu repertório. Essas perguntas podem ajudar demais a aumentar a sua consciência de que estou ficando com raiva. Isso está se tornando uma amargura. E perceber isso é um ingrediente fundamental do programa Livremente. Mas não basta isso. Você precisa também crescer na consciência da ligação entre esses gatilhos e a compreensão de que aqueles gatilhos estão expressando suas necessidades espirituais. Nós somos seres que temos necessidades biológicas, psicológicas e espirituais. E, normalmente, eu sou tão sensível a gatilhos para a raiva, para o ressentimento, não simplesmente pelo que acontece no nível biológico e no nível psicológico, mas eu sou tão sensível a isso, por quê? Porque aqueles gatilhos estão falando de meus anseios, de minhas necessidades espirituais. Por exemplo, todos nós carregamos desejo por controle, desejo por fazer valer os nossos direitos. Não somos assim? Esses anseios espirituais, eles se traduzem no nosso mundo psíquico em formas de pensar. Atenção, mas as formas de pensar, o funcionamento da nossa mente,
Isso está ligado aos anseios do espírito. Então, por exemplo, muitos de nós ainda somos escravos desse modelo mental, ou desse padrão mental. Eu sou a fonte de autoridade e preciso garantir controle. Eu não estou dizendo, você pode estar indo aos cultos, você pode estar cantando todos os louvores ao Deus eterno, você pode estar falando palavras magníficas de obediência, de sujeição, de reconhecimento do lugar de Deus. Mas, no fundo, a sua mente, o que ela efetivamente acredita, é que a fonte de autoridade na sua vida é você, e você precisa garantir controle. Quem sabe a sua mente funciona assim: a causa da minha raiva está nas provocações externas. Se eu não tivesse essas provocações, eu não explodiria assim. Quem sabe a sua mente funciona dessa maneira? Eu tenho o direito de expressar os meus sentimentos, tenho o direito de afirmar os meus direitos. Não se iluda. A psique que gera esse tipo de pensamento está sendo alimentada por anseios ligados a desejo por autoridade, desejo por controle. Portanto, não tem jeito. Ou eu encaro lá no meu espírito é a graça e a paz que vão gerar a segurança, a humildade e perdão, que vão tratar esse meu desejo por controle. Isso significa assumir o seguinte: eu explodo de raiva porque a raiva está instalada em todo o meu ser. Está instalada em todo o meu ser. Não é culpa das circunstâncias, não. É porque a raiva está instalada em todo o meu ser, fazendo de mim a pessoa que pensa, tem o direito de expressar meus sentimentos. A nova mentalidade, os novos pensamentos que surgem quando segurança, humildade e perdão passam a governar o meu espírito, além de aceitar que eu explodo de raiva porque a raiva está instalada em todo o meu ser, um novo pensamento surge. Deus é a fonte maior de autoridade e controle. Devo viver debaixo da autoridade de Deus e escolher a graça, ao invés de tentar exercer o meu controle sobre tudo. Eu quero contar aqui rapidamente a história o caso de Caim. Nós estamos caminhando para o final. Que é um caso muito emblemático, um caso que ensina muito sobre a escravidão mental da raiva. Em primeiro lugar, observe o fator estressor sobre Caim. Caim estava sujeito a um fortíssimo estresse? Estava. Qual foi esse fator? Segundo, observe a terapia que Deus usou com Caim. Terceiro, observe que nessa terapia, Deus procura fazer com que Caim tome consciência do que está se passando no seu coração, no seu espírito. Assim como também Deus procura trazer a Caim a consciência do que se passava na sua psique. Deus mostra uma saída. E o texto nos apresenta qual foi a escolha. Você consegue ver muito bem as 5 etapas do programa Livremente aqui nessa história. Por que Caim ficou naquele estado de raiva? Não tem dúvida aqui, é muito claro o texto. Quando Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim, aquilo funcionou como um gatilho para Caim. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Ok? Fácil, né? É fácil ver isso aqui. Pois bem. Agora, o que aconteceu na sequência? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque o Senhor aceitou a oferta de Caim, porque aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Não vou entrar aqui nesses detalhes, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o que aconteceu com Caim acontece conosco o tempo todo, ou pode acontecer conosco o tempo todo. Rejeição.
não somos aceitos. Ponto. E sim, muitos de nós, diante disso, ficamos enfurecidos e transtornados. Sim. Até aqui, a agenda da morte não prevaleceu. O que está acontecendo aqui é um processo psicodinâmico que acontece com todos nós. Por isso, Deus intervém e faz uma terapia com Caim. Deus faz uma terapia com ele. Como que é a terapia do Senhor? Por que você está furioso? Deus pergunta. Por que você está transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à sua espera, à porta sua, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Mas que terapia maravilhosa! Eu lamento mesmo, fico muito triste a gente ter tão pouco tempo, porque é simplesmente delicioso esse texto. A gente poder destrinchar essas poucas palavras do Senhor Deus, mas são poucas palavras, mas quanta terapia tem aqui! Quanto caminho para a cura! Que jornada para a vida, para livremente está apresentada aqui. Deus fala, Caim, em primeiro lugar, Caim, qual é o seu problema? Eu vou colocar aqui o mesmo que Deus está falando em outras palavras, tá bom? Pode ser? No fundo, quando Deus diz, se você fizer o bem, não será aceito, Deus está com extrema sabedoria fazendo aquilo que toda terapia deveria trazer. O que você está buscando? O que é que você está buscando? Qual é o seu anseio? Deus deu oportunidade. E olha que Deus ajuda Caim respondendo, Deus mesmo sugere a resposta. Qual era a fome? Qual era a sede? Qual era o anseio de Caim, gente? Ser aceito. Fome e sede de aceitação e de aprovação. Caim, você tem isso no seu íntimo, no seu ser. Só que cuidado, Caim, cuidado. Você está ouvindo as vozes da insegurança, da culpa e da soberba. Em primeiro lugar, a sua insegurança está fazendo com que o foco mental seu fique na sua rejeição. Você não está conseguindo olhar nada além disso. De onde vem isso? Do vírus da insegurança. O vírus da soberba, ele está inoculando a seguinte substância tóxica em Caim. Caim, fique aí no seu estado narcisista, ferido. É um narcisismo ferido. Deus oferece a Caim um caminho para um narcisismo curado. O que é um narcisismo curado? Aquele que reconhece o outro e a ação do outro, sem comparações, e que pode se voltar para o autoconhecimento. Esse é o narcisismo curado. O vírus da soberba, por detrás do anseio da aceitação, está derramando em Caim aquela substância tóxica do narcisismo autocentrado. De onde vem isso? Do vírus da soberba. E, finalmente, o vírus da culpa. O problema está no outro. Notaram como Caim, pouco a pouco, se convence disso? Concorda? É por isso que ele mata Abel. Ora, o problema está no outro. Ao invés de perguntar o motivo do meu fracasso, fico furioso com o sucesso do outro. Comparar-se com outros sempre foi sinal de pouca profundidade consigo mesmo, e é sinal do vírus da culpa. Isso impedia que Caim reconhecesse seu real problema.
Você está percebendo na pergunta do Senhor uma sugestão para que Caim encarasse frente a frente isso daqui? Qual era o real problema de Caim, gente? Qual era o real problema de Caim? Foi a rejeição da sua oferta? Foi o fato de que seu irmão foi aceito e ele não? Não! O real problema de Caim era que ele tinha uma vida que desmentia a sua oferta. E Deus, através daquela rejeição, estava julgando Caim. Mas note, é um julgamento para a vida. Pena que realmente a gente não tem tempo, né? Mas eu espero que o Espírito de Deus ilumine você e ajude você a aplicar isso em sua vida. Julgamento, a dor, a angústia que Caim sentiu tinha o seu lugar. Ele precisava sentir essa dor. Ele precisava passar por essa angústia. Ele estava sendo julgado. 1 João 3,12 revela isso para a gente. Gênesis 4 não deixa isso claro. Mas 1 João 3,12 diz: Caim era do maligno e assassinou seu irmão. Caim estava habitando a região do maligno. E João diz: e por quê? Caim cumpriu a agenda da morte, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Percebe? Percebe? Aquele julgamento era uma oportunidade para Caim voltar-se para a vida. Mas ele não reconheceu que esse era o seu problema. O que ele fez? Ele ouviu o vírus da culpa, o vírus da soberba, o vírus da insegurança, e não percebeu que esses vírus estavam inoculando caminhos destrutivos para ele lidar, para Caim lidar com a sua fome e sede de aceitação. Caim não percebeu também algo que Deus estava mostrando, não só para o espírito, mas Deus estava mostrando também na sua terapia algo para a psique de Caim. Olha a declaração de Deus. Se você não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Que profundidade! Só Deus. Deus está aqui tentando abrir os olhos de Caim para ele enxergar o que está se passando no seu mundo psíquico, no seu mundo psicológico. Você já me acompanhou no mundo do espírito, né, do coração. Mas Deus está trazendo luz também para o mundo da psique. O que Deus está mostrando a Caim? O que está prestes a tomar conta da sua psique? É semelhante a um animal selvagem. Sabe com isso o que Deus está dizendo? Deus está retratando a tentação que ameaça uma alma mal disposta. Deus deixa claro que é possível escolher. Deus fala, você deve dominá-lo. Mas Deus também mostra que a nossa condição pecaminosa é terrivelmente perigosa e nos expõe a constantes riscos de pecar. Uma mente sequestrada, então, pela ira, pela fúria, dá o passo. Aquela espiral destrutiva que o Oswaldo falou no início, aquela mente sequestrada pela fúria, agora aquela energia toda passa a tomar a forma de inveja. E atenção, por isso que inveja é algo tão perigoso na nossa espiritualidade, hein? Às vezes a gente cria aquele ranking dos pecados e inveja é um pecadinho, né? Não é isso? É um pecadinho. Quem não tem? Cuidado, cuidado! A inveja pode ser a materialização desse predador que está instalado na
porta da sua vida, armando o bote, preparando para atacá-lo. A inveja traz o seguinte convite: trate para você cuidar de você mesmo, achando que o outro é responsável, deixando que você seja dominado por essa força ambígua, que de uma forma ou de outra acaba gerando aqueles pensamentos de eliminar o outro, imaginando que assim você terá o seu lugar garantido. Pois bem, para terminar aqui, qual a saída proposta por Deus? Tão simples quanto essa frase: se você fizer o bem, se você fizer o bem. Há uma escolha. Há uma escolha. O convite de Deus, se você fizer o que é certo. Nós já vimos aqui que bem, desde o nosso primeiro encontro, eu tenho batido nessa tecla. Bem. A palavra tov, no Antigo Testamento, é muito mais do que um conceito moral. É muito mais. Certo é muito mais do que um conceito moral. Bem, tov, é o quê? É o que está ligado, é o que promove, é o que está ligado à jornada para a vida. Vida, no sentido de compartilhar cada vez mais da natureza de Deus e ser tomado de todas as condições para propagar a bênção, para propagar a graça para o próximo e para a natureza criada. Isso é tov! Isso é bem! E o que Deus então está dizendo? Caim, discirna o tov, enxergue o tov, comprometa-se com o tov. Tenha uma vida condizente com a sua oferta. Tenha uma vida condizente com a sua oferta. E assim você estará, Caim, no caminho da vida. Você estará num caminho da transformação para fazer com que você torne-se cada vez mais parecido comigo, sendo a minha imagem e podendo abençoar outros. Se você fizer o que é certo. Caim escolheu. O que ele escolheu? Ele se fechou, cultivou o ressentimento, ficou preso na própria cilada que armou. O convite de Deus era para que Caim tivesse uma livre mente, saindo da lógica de que há lugar só para um, e ir para a lógica de que ambos têm lugar, desde que ambos assumam a sua vida. A exemplo de seus pais, Caim não deu importância às palavras de Deus, certo? O mesmo caminho de Eva e de Adão. Levado pela raiva e pelo ressentimento, atrai seu irmão com uma conversa, traindo sua confiança e o mata, projetando nele sua frustração com Deus, por incapacidade de autoexame. Essa tragédia ilumina o que existe de profundo em nosso coração. A dificuldade de aceitarmos o próximo. Ciúme, inveja, mágoa, ressentimento, ira e impulsos destrutivos brotam do nosso coração. Da onde? Do lado sombrio da nossa alma, da nossa potencialidade maligna, que necessita ser discernida, confessada e colocada sob o sangue de Cristo, pela cura, para assimilarmos o quê? Para assimilarmos graça e paz. Graça e paz. Eu vou parar por aqui. Peço que você estude o restante do material. Estamos aqui na etapa 3.
Eu tenho aqui mais um material para você estudar, tem os áudios que nós entregamos, a apostila, a etapa 4 e a etapa 5. Os hábitos escravizadores que propiciam a ira, a mágoa, a amargura. E, finalmente, o escolher andar no Espírito e praticar o bem incondicionalmente. Eu quero dizer o seguinte: não termine esse curso, por favor, não termine esse curso sem estudar a fundo um texto que, a meu ver, é fundamental para entender como, na prática, é esse passo 5. Escolher praticar o bem incondicionalmente e andar no Espírito. Que texto é esse? O Salmo 37. Salmo 37 é o Salmo do manso. É com muito pesar que eu paro aqui, porque é um salmo muito rico, muito profundo. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus, em Mateus capítulo 5, apresenta as bem-aventuranças, Jesus escolhe textos do Antigo Testamento, né, que ele conhecia muito bem, correto? Para falar sobre uma das bem-aventuranças, Jesus escolhe qual texto? O Salmo 37. Quando ele vai dizer lá, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Jesus está trazendo para o povo o Salmo 37. Portanto, é nada menos do que isso que nós temos na mão, para aprofundar a nossa compreensão do que é a vida no reino de Deus, a vida bem-aventurada do reino de Deus, quando nós rompemos com os ciclos malditos, sombrios, mortais da ira destrutiva e passamos a escolher a vida em mansidão. Você vai ver que manso não é um banana, né? Não é alguém que aceita tudo. Não é esse o conceito de manso. Vide Jesus, né? Vide Jesus, vide Moisés, vide Neemias. Bananas aceitam tudo? Passivos? Claro que não. Mas todos eles mansos. O que é a mansidão? Está aqui no Salmo 37. Então, que você leia, aprofunde-se e permita que o Espírito de Deus ensine como ser manso, tendo uma livre mente nessa área da ira. E eu vou abrir para perguntas, para quem puder ficar, nós já ultrapassamos muito a hora, porque nós só temos mais um domingo, e no domingo que vem, se Deus quiser, eu quero falar sobre tristeza e depressão. Quem quer fazer algum comentário, fale agora. Eu tenho 2, Luiz. Nayane, sim. O primeiro é, diante disso tudo que você tem apresentado, que grande momento de observação a gente precisa ter, né? Tipo, para parar, sei lá, assim, realmente meditar em tudo isso que acontece e, enfim, nisso me puxa o segundo comentário, né, na verdade, que é mais uma pergunta, na questão que você diferenciou o narcisismo, né? Eu nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade, dessa diferença do narcisismo. Eu sempre vi isso como algo sendo muito, muito, muito linchado no meio gospel, né? Assim, vamos dizer. E você tem mais materiais sobre isso? Você tem alguma coisa para indicar, para ler? Não sei. Você conseguiu aquele livro do J. Harold Ellens, Graça e Saúde Humana? Você conseguiu achar aquele livretinho? Eu indiquei uns 7 estudos lá, bem no início. Como que é o nome? Quer dizer, fala um pouco, mas, Nayane, não tem nada aqui de complicado, não é? Tudo fora de expressar. A ideia é a seguinte: nenhum de nós consegue se livrar completamente dessa questão de olhar para os seus interesses. E é nesse sentido que é o narciso, entendeu? Aquele que olha diante de si e vê quais são os seus interesses, que se aprecia, que o narcisismo ele é tão condenado e condenável porque, em geral, realmente, ele está associado com esse narcisismo do destrutivo. Então,
da comparação constante com o outro, e até, no caso do Caim, de que o outro precisa perder para eu ganhar. Entendeu? Mas o que eu trouxe aqui, que se eu não me engano é do próprio livro do Harold Ellens, esse narcisismo curado que ele fala, é que você não precisa entrar numa de autodepreciação, eu sou o pior do mundo, eu não valho nada, eu... Ok. Você pode ter diante de si seus interesses, você pode reconhecer seus pontos fortes, você pode sim reconhecer suas virtudes, tá? Mas não deixar que isso se torne o narcisismo autocentrado, egóico, que só vai fazer com que esse círculo vicioso, essa espiral destrutiva se intensifique. Entende? Sugiro que você não gaste muito tempo nisso, não, porque é só maneira de dizer. É só maneira de dizer. Mais algum ponto? Eu tenho uma pergunta. Pierre, Isso. é você, né? Tudo bem? Tudo bom? Beleza. Tudo jóia. O que acontece? No que você, quando você considera, quando você fala da ira, né? Como é que a gente faz? Porque a gente tem uma tendência de tentar simplificar as coisas, né? E tratar delas da superficialidade, mesmo porque é o que causa menos esforço. Uhum. E dentro dessa característica, que eu acho que é comum, se não for, me perdoem, não sintam-se incomodados com isso, mas é a forma como eu vejo. Não fiquem irados. Não fiquem tristes com isso, né? Mas, olha só, nessa simplificação, a gente pode ser tentado a imaginar que, para evitar a ira, uma forma simples seria fugir dos conflitos. E isso acaba... E não, na verdade, os exemplos que você deu, quando você colocou, principalmente de Moisés, né, onde você vê Moisés, por exemplo, moendo todas aquelas imagens de ouro e depois fazendo o povo beber, né? Como é que a gente consegue esse equilíbrio entre a ira pecaminosa e evitar fugir aos conflitos, mas também poder... Eu sei que essa é a definição de manso, mas também poder se utilizar da sua, vamos dizer assim, autoridade de uma forma equilibrada. Primeiro que não tem um estado que você alcance que fique lá para ele para sempre, né? Isso é sempre uma dinâmica, alguma coisa que precisa ser conhecida, experimentada e você crescer nisso. Mas o Pierre, para mim, o essencial é o quanto você está alimentado no coração, e o Salmo 37 fala sobre isso, o quanto você está alimentado no seu coração sobre o que é a justiça do reino de Deus naquela situação. O Salmo 37, lá no finalzinho dele, quando ele fala do manso, ele diz, no seu coração, ele guarda, ou ele está alimentado pela lei. Leia isso lá no finalzinho, a gente não tem tempo aqui. Eu penso que trazer para si, no coração, no mais profundo do seu ser, essa consciência, ou essa busca, pelo menos, né? Esse salmo é o que diz também, deleita-te no Senhor, e ele considerará o que deseja o teu coração. Se o que deseja o teu coração, alimentado pela lei do Senhor, ou pela palavra dele, for o seu desejo, você vai ter discernimento. Deixa eu agora só contar. Em casa, na família, eu tenho um perfil psicológico mais conciliador. Tá bom? Uhum.
A minha esposa tem um perfil, eu não vou falar muito sobre ela, porque ela não está aqui, então não é justo, né? Mas ela tem um perfil psicológico mais confrontador. Uhum. Certo. Qual é o manso? Eu, como com esse perfil, com a minha zona de conforto voltada para a conciliação, eu tenho que tomar cuidado justamente para que a mansidão, no meu caso, seja, ok, eu concilio, eu, como é que é, passo panos quentes, eu evito a briga, com a consciência de que a justiça do reino de Deus está sendo feita ali. Agora, se algo na minha consciência aponta de que a justiça do reino de Deus não está sendo feita ali, eu vou para a minha zona de desconforto, Pierre, e vou confrontar. Deixei de ser manso? Não. Por quê? Porque a característica do manso é aquele que gasta, as energias não são gastas nas suas causas, na sua justiça, no seu reino. Agora, vamos imaginar a minha esposa aqui, que ela passa por um dilema diferente. Mas é um dilema também. Porque muitas vezes é preciso confrontar, outras vezes é preciso conciliar. Qual é qual é a bússola? Qual é a bússola? A justiça do reino. A justiça do reino de Deus. Por isso, se no seu coração você está alimentado pela... O Salmo fala a lei de Deus, né? Mas hoje a gente pode falar a palavra de Deus, né? A vivência com Deus, os interesses do reino de Deus. Se no seu coração você está se alimentando disso, e se você está nesse processo de enxergar as suas neuroses, os seus conflitos, as suas inseguranças, o quão facilmente você é orgulhoso, o quão facilmente você entra no território da culpa, se você enxerga isso, é meio caminho andado. Aliás, eu diria que é 90% do caminho andado para que você tenha coragem. Ser manso precisa de muita coragem. Muita coragem. Uhum. Seja para conciliar, seja para confrontar, seja para ficar um pouco dos dois. Entende? Uhum. O essencial é o que o Salmo 37 ensina, o que está governando o seu coração. Tá? Obrigado. Imagina, gente, eu ficaria aqui muito tempo, mas eu já sei que está demais o horário. Fica aí, tomara que vocês estudem, tem muito material aqui para o Salmo 37, não deixem de ler, não deixem de estudar, é simplesmente fundamental, é o Manual do Manso. Agora, eu quero deixar também aqui uma sugestão, o Fábio Gregori mandou um material aqui que eu achei que é bem interessante, hein, para vocês. Cadê? Aqui, 2 livros que eu vou passar para vocês. Hábitos Escravizadores, Mudanças para Melhor, 31 devocionais, e Ira, Acalme o Seu Coração, 31 devocionais para uma vida melhor. É muito interessante o tema. Você fará muito bem se trouxer isso para a sua vida devocional, pode ajudar bastante. E também um ponto que eu não sei se é óbvio, né? Não sei quantos aqui conhecem o Zoológica, mas o Livremente, eu acho que quem conhece pode ver isso, que é meio que um desdobramento do Zoológica. Então, quem não leu ainda o Zoológica, pode ler, tá num formato mais apropriado e não precisa dessa correria aqui das aulas, tá num formato de um livro para você também aprender. Eu falo bastante sobre mente aqui, então eu considero que é um material fundamental para você estudar sobre o tema. Ok? Vamos orar? Pai amado, nós estamos aqui como aprendizes do reino dos céus. É isso que nós somos, é isso que nós queremos ser cada vez mais, por meio da tua graça. Tendo nos comprometido com o Senhor Jesus Cristo, tendo aceitado o teu projeto de graça, de paz, de salvação, nos tornamos teus aprendizes, teus discípulos, Senhor. E, primeiramente, então, muito obrigado por isso, por esse privilégio sublime de sermos aprendizes do reino,
Muito obrigado pela capacitação, pela palavra do Senhor acessível, pelo Espírito do Senhor soprando em nossas vidas, pela igreja, essa bênção, o corpo de Cristo, onde onde somos alimentados, nutridos, encorajados, desafiados, corrigidos, consolados. Muito obrigado, Senhor. E junto com a nossa gratidão, recebe agora o nosso pedido, que o Senhor continue, ao longo desses dias, abrindo os olhos do nosso coração, da nossa mente, para enxergarmos quais os ajustes que precisamos fazer, Senhor, na intenção de não darmos lugar à escravidão mental da ira, da mágoa, da amargura, do ressentimento. Esse tempo de pandemia, para muitos de nós, tem feito com que esses gatilhos da raiva, da fúria, do descontrole sejam tão intensificados. Então, que o Senhor nos ajude a sermos transformados, que o julgamento do Senhor, assim como aconteceu na vida de Caim, seja na nossa vida, uma vez presente, seja discernido, e que nós nos entreguemos à tua terapia, Senhor, para que a graça e a paz, de fato, nos curem, nos levem para cada vez mais perto do Senhor. E nós estamos pedindo isso. Não é para o nosso reino, não é para sermos exaltados, não é para o nosso conforto, Senhor. É porque queremos que o Senhor seja conhecido, que as virtudes do Senhor sejam expressas, proclamadas, e que o teu nome seja exaltado, e que o teu reino venha, e que a tua vontade seja feita aqui, na terra, assim como é no céu. E pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.